Bom dia a todos que refletirão juntamente comigo. Bom dia a todos que farão essa oração e essa reflexão do entendimento desta palavra. Deus me acordou hoje com esse desejo. Então, Shalom. Shalom Lahem, que a paz, a graça, o amor, a prosperidade da parte de Deus seja multiplicado na sua mente, no seu coração, na sua vida, na vida dos seus familiares. Porque a palavra de Deus diz que quando nós recebemos a salvação, seremos salvos nós e a nossa família, todos os seus, né? A salvação vem para casa. E quando Jesus entra, existe transformação. Eu gostaria de estar refletindo, meditando. Deus, na madrugada, me fez essa reflexão comigo e senti a presença dele muito grande nesta madrugada. Em Mateus capítulo 6, vamos a partir do 9. Os discípulos, eles poderiam pedir para o mestre muitas coisas. O próprio Deus, o mestre, né, que eles chamavam Jesus de mestre, o próprio Deus encarnado, nosso Senhor, nosso intercessor, Jesus Cristo, estava nesta terra. E o próprio Deus com os discípulos ali ensinando, treinando eles para o Evangelho, para anunciar a salvação quando eles se partissem. E diante deles, liberou ali para que eles fizessem um pedido. E eles poderiam pedir muitas coisas. Mestre, me dê riquezas, mestre, me dê sabedoria, mestre, me dê dinheiro, me dê condições de faturar muito, de conquistar status. Podia pedir muita coisa. Eu não sei o que eu pediria se eu estivesse ali no momento. Não sei o que eu pediria. Não dá para ter ideia aqui do que tanto eu quanto você poderia estar pedindo. Mas eles pediram: ensina-nos a nós a orar, ensina-nos a orar. E aqui no verso 9 diz: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. No verso 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, no verso 15, existe o contrário do 14. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai nos céus não vos perdoará as suas ofensas. Eu quero atentar aqui para o detalhe. Ele falou, antes de entrar nesse contexto da oração, que é primeiro santificando e reconhecendo quem é Deus, que Ele é santo, é onisciente, onipresente, onipotente, estrela resplandecente da manhã, lírio dos vales. Né? Primeiro você precisa começar engrandecendo a Deus. Então a oração, ela existe 4 campos. Engrandecer a Deus, santificar quem Deus é, reconhecer quem Deus é, e dessa forma a gente se humilha na presença do Pai, se colocando na condição de receber do Senhor. E depois tem o campo da súplica, da intercessão, quando a gente intercede por alguém, da súplica quando suplicamos por algo que queremos, por algo que desejamos, em qualquer área da nossa vida, e depois para o campo da gratidão, quando agradecemos, né, por mais um dia, por mais uma manhã. Hoje eu já acordei e falei: bom dia, Espírito Santo, bom dia, meu Jesus, meu intercessor diante de Deus, bom dia, meu Deus, meu Pai, bom dia, casa, bom dia, sol. Então, você ser grato. Então, sou grato porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Estou chegando aos 52 anos de vida, tenho família, então Deus vai trazendo para a gente muitas bênçãos, muitos livramentos. Então a oração, ela tem que ter esses 4 campos: de reverenciar a Deus quem Ele é, de suplicar, quando a gente realmente tem uma
uma necessidade e a gente suplica com muita afinco, com muita força, porque ele sabe o que a gente vai pedir, porém ele quer que a gente pede. Pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Então esse é o nosso Deus, é o jeito que ele quer que a gente ande. Depois a gente intercede por alguém, porque Deus ele é do transbordar, ele só dá aquilo que a gente consiga dividir. Ele nunca vai dar nada para que a gente seja egoísta, que pense só nós. Mas eu quero atentar aqui, o mais importante, é que ele fala, fechai a porta do vosso quarto para começar a sua oração. E o que é interessante, refletindo nesta palavra, e conhecendo quem foi Deus, quem foi Jesus, o que ele fez, como ele fez, os modelos que ele deixou, eu aqui de joelho, justamente para poder reverenciar a Deus e para mostrar que é uma questão de oração. E eu não entendo como eu posso chegar diante de uma divindade. Eu não entro dentro de um fórum de qualquer jeito, de shorts, de camiseta. Existem regras para entrar em alguns lugares. Para se apresentar diante de um rei, diante de uma autoridade, existem regras. Então, para se apresentar diante de Deus, na minha concepção de entendimento humano, eu preciso estar de joelho, eu preciso estar em reverência. Para mim buscar algo de Deus, se eu posso, eu preciso estar de olho fechado, reverenciando a Deus e de joelho. Não existe para mim, na minha concepção de entendimento, eu não reverenciar a palavra, eu não reverenciar a Deus por quem Ele é. Então, esse é o meu jeito de entender Deus. Meus filhos, eles chegam perto de mim, bença pai, e se reverencia de alguma forma. Então, Deus é muito maior do que eu. Então, não consigo entender a você, isso e aquilo. Para mim não existe isso daí, não. Deus é superior. E eu devo entender que Ele é superior, porque Ele é, de fato. Mas ele fala, fechai a porta do seu quarto e começa a sua oração. E ele não está falando aqui, quando eu comecei a ir no profundo com o Senhor hoje, nesta madrugada, ele não está falando de fechar as portas do seu quarto das quatro paredes. As quatro paredes onde tem um quarto e onde tem uma porta. Não. Porque ele mesmo deixou exemplos onde, para qualquer decisões que ele ia tomar, decisões importantes, ele subia no monte. No monte, uma montanha. Para quem tem experiência de monte, para orar em monte, como por graça e misericórdia eu tenho tido essas experiências, de orar no monte. O monte ali não tem porta, ali não tem quatro paredes, ali é um monte, uma montanha. Eu vejo no monte uma escuridão, muitas árvores, terra, folhas, é isso que eu vejo no monte. Ar puro, no monte eu vejo isso. Eu subo lá e eu sinto a presença de Deus muito, muito presente. E lá é um monte. Lá, apesar de, a última vez que eu subi ao monte, eu acho que tinha umas 300 pessoas, eu fiquei muito feliz porque tinha muitos jovens, e é bom a gente ver jovens buscando a face do Senhor, buscando intimidade com o Senhor. É o ponto onde eu quero chegar, intimidade. Porque Jesus falou, fecha a porta do teu quarto, mas ele não deixou exemplo de fechando a porta do quarto dele, das quatro paredes, para orar. Ele deixou exemplos de várias vezes estar no monte. Quando antes de ser crucificado, ele estava no monte, e ele pediu para os discípulos vigiar com ele, e os discípulos dormiram, e ele deixou muitos modelos de que ele orava no monte. Orava. Então, monte fechar a porta do quarto significa fechar a porta para tudo. Ou seja, entrar na intimidade com o Senhor, entrar no secreto com o Senhor. E isso é fechar a porta do seu quarto. Porque muitas vezes, porque o quarto nosso não é só nosso, muitas das vezes. Quando você é casado, o quarto é seu e de sua esposa, ou é seu do seu esposo. Então isso já não é mais uma intimidade, já não é mais um secreto. Porque ali você não vai estar sozinho. Ali você está com a sua esposa, ali você está com o seu esposo. Ou então com seus filhos, ou então com seus netos, ou então com mais alguém da sua casa. Que ali reposa naquele mesmo quarto. Enfim, não está falando das quatro paredes, não está falando da porta física, e sim do secreto. Fechar a porta do seu quarto, ou seja, fechar para o mundo, deixar tudo, deixar suas preocupações, deixar todos os seus anseios, todos os seus projetos, seus planos, e
ficar ali no momento só você e Deus. Só eu e Deus aqui nesse momento. Agora eu vou falar com Deus. Agora eu vou entrar na intimidade com Deus. Eu vou entrar no Santo dos Santos e falar: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. E essa oração, ela é completa. Essa oração, pequena, porém completa. Pai nosso que está no céu. Então, eu estou dizendo que meu Deus está no céu. Santificado, glorificado, exaltado, engrandecido. Ele é maior, ele é grande, ele é supremo. Venha ao teu reino, ou seja, as coisas dos céus, as coisas do reino, ou seja, os frutos do Espírito, que é o gozo, a paz, a longanimidade, a fé, a temperança, o domínio próprio. Então, é os frutos que tem que frutificar em nós, os 9 frutos do Espírito. Porque se Deus habita em mim, se Deus habita em você, se Deus habita em nós, nós temos que ter uma vida diferente, uma vida voltada diferente. Nós não iremos fácil, nós temos que ter amor, nós temos que ter paz, nós temos que ser longânimo, nós temos que ser benigno, nós temos que ser caridoso, nós temos que ter fé. E é isso, porque é assim que as pessoas lá fora vai ver Cristo em nós. E através disto vai enxergar, assim a gente vai estar evangelizando. Só com esta postura, só com esse comportamento de que Cristo habita em nós. E se Cristo habita em nós, nova criatura somos. Somos alguém separado. Que ser santo é isso, não é você nunca mais errar, mas é você ser separado. Você cada dia mais estar se parecendo com Deus, tendo a imagem e semelhança do Senhor, porque Deus fez, né, o boneco de barro Adão, a imagem e semelhança dele. Temos a semelhança de Deus. Depois que Jesus veio, a semelhança de Cristo. Então, Cristo que habita em nós precisa trazer comportamentos cristãos, comportamento de Jesus, ou seja, como ele era: pacífico, longânimo, amoroso, benigno, né? Temperança, domínio próprio, ou seja, não se ira, não se revolta, tem um controle da situação e está sempre amando, está sempre perdoando, está sempre liberando perdão, está sempre pedindo perdão, porque esse é o nosso comportamento. Então, fechar a porta do seu quarto, essa é a parte que Deus me tocou muito grande nesta madrugada. Entrar na intimidade com o Senhor. Deixar de pensar no amanhã, deixar de pensar no daqui a pouco, deixar de se preocupar. Não que você não tenha que se preocupar, mas entregar toda a sua ansiedade, todos os seus planos, todos os seus sonhos ao Senhor. Porque do homem vem os planos, do homem vem os desejos, do homem vem os projetos, mas quem firma os nossos passos, quem guia os passos dos homens, isso Provérbios diz muito bem claro, é o Senhor. É o Senhor que vai guiar os nossos passos. Então, porque o Senhor também naquele último dia, onde todo joelho se dobrará, toda língua confessará e todos reconhecerão que Jesus é o Senhor, até mesmo aqueles que crucificaram ele, até mesmo aqueles que maltrataram ele, verão ele, se ressuscitarão e verão ele no reino de glória, no trono, e saberão que ele é Deus. E muitos dirão: Senhor, eu fiz muitas obras, expulsei demônios, falei novas línguas, evangelizei, preguei, louvei, adorei. E o Senhor Jesus fala: apartai-vos de mim que não vos conheço. E aí é muito grave, porque são pessoas que realmente fizeram para Deus, mas não fizeram de coração. Não tiveram intimidade com o Senhor durante suas vidas. Não foram íntimos do Senhor. Não perguntaram para Deus todos os dias: Senhor, como tu quer que eu ande? O que tu queres para mim hoje? Porque em Deuteronômio 11:1, o que diz? Aqueles que amam o Senhor, eles provarão na prática diária, todos os dias, observando suas leis, seus mandamentos, seus preceitos, seus ensinamentos, e seguirão praticando quando? Todos os dias. Esses amam o Senhor. Então, todos aqueles que
buscam intimidade, o encontro com o Senhor todos os dias e praticam o Evangelho, ou seja, observar a palavra, buscar na palavra, entender a palavra, exercer, praticar a caridade, praticar a fé, praticar o amor, praticar a mansidão, praticar o domínio próprio, praticar a temperança, praticar o perdão, praticar o perdoar, que segue, arrisca, e que tenha intimidade com o Senhor, que sente o Senhor dentro de si, que sente, que chora durante quando fala com o Senhor, quando louva o Senhor, quando adora o Senhor, e que conversa com Jesus, e que tem um encontro real, genuíno com Cristo todos os dias, e que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, porque o salmista Davi, no Salmo 1 ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos homens e nem se detém nas rodas dos escarnecedores, antes tem o prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros e dará seu fruto nas estações certas. Então, aí é esse, aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, que busca o Senhor de dia e de noite. Então, é impossível que ele não tenha um encontro com o Senhor. É impossível que o homem, que a mulher, que abre a palavra e fala: Senhor, eu orei ao Senhor, eu falei com o Senhor, eu orei a oração modelo, eu respeitei todas as regras, eu perdoo o meu irmão, aquele que tem ofendido a mim eu perdoo, aquele Senhor da glória que tem dívida comigo eu perdoo, eu tenho praticado a caridade, eu tenho entrado no secreto, ó Senhor, eu tenho deixado todas as minhas preocupações, tenho deixado todas as minhas ansiedades aos seus pés, eu tenho me humilhado diante de ti, eu sei e reconheço que o Senhor é Deus, e que eu sou pecador, que eu sou errado, e que eu dependo, eu necessito exclusivamente do Senhor, eu preciso do que o Senhor cuide da minha família, eu intercedo por todos aqueles que buscam o Senhor, por todos aqueles que reconhecem que o Senhor é Deus, eu me ajoelho aqui e clamo pelas tuas misericórdias, pela tua bondade, pelo teu socorro presente, eu suplico, Senhor, que o Senhor fale comigo, que o Senhor me oriente, que o Senhor me dirija, que o Senhor guie meus passos, que o Senhor me guarde na ida, na permanência, no retorno. Ah, Senhor, que o Senhor me prepare do teu reino, as tuas providências, a tua provisão. Ó Deus, eu consagro tudo ao Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Então é impossível que não tenha, usando dessas palavras, usando dessa prática, é impossível que você não tenha um encontro com o Senhor Jesus. Pode ser que no primeiro dia você não tenha esse encontro, pode ser que no segundo não, mas continue firme, continue acreditando, porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se acredita. E é impossível chegar a Deus sem fé. Sem fé que Jesus veio a esse mundo, sem fé que Jesus passou pelo Calvário, sem fé que Jesus às 15 horas entregou seu Espírito e venceu e fez aquilo que nenhum herói da fé fez, que cumpriu todos os processos, viveu o propósito que é de nos resgatar. Levou sobre si toda a ira de Deus e pagou o preço do resgate. Pagou sem pecado, se fez pecador e morreu pelos nossos pecados, rasgando-se o véu, nos elegendo como reis e sacerdote, para que hoje nós possamos nos ajoelhar e orar a oração modelo e falar diretamente com Deus, em intercessão, em súplica, em adoração, em busca genuína, e receber de Deus as respostas através da palavra, através da pregação, através da adoração. E assim Deus vai entrando conosco no secreto, fechar a porta do nosso quarto. É exatamente isto. É deixar de ouvir qualquer voz, deixar de ouvir e de entender qualquer pensamento, deixar de se preocupar por qualquer coisa externa que acontece agora, ou amanhã, ou no futuro. E só pensar, eu e Deus. Senhor, agora aqui é eu, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero esse momento somente nós. E dessa forma ficando íntimos de Deus, ficando próximo de Deus. E lembrando que precisamos ser fiel. Aqui, né, no versículo 14 e 15, né? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, ou seja, aqueles que têm nos ofendido, que vêm, né, por um motivo ou por outro, muitas vezes a nossa família, muitas vezes até aqueles que nós amamos, nos ofende. Muitas vezes nós ofendemos as pessoas,
né? Com palavras, com atitudes. E quando as pessoas se arrependem e que vêm pedir perdão, e até mesmo antes de pedir perdão, se eu quero que a minha oração sobe, de acordo aqui com o versículo de 15, se eu quero que a minha oração suba ao céu, eu já preciso perdoar antes mesmo que as pessoas me peçam perdão. Então é muito forte isso daqui. Porém, vírgula de novo, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, as nossas orações não serão atendidas por Deus Pai. Então Deus Pai, Deus maior, Pai da eternidade, príncipe da paz, leão da tribo de Judá, Deus conosco, mesmo que Jesus esteja intercedendo, segundo aqui o versículo 15, não nos perdoará e não aceitará nossas orações. Precisamos praticar princípios, precisamos praticar mandamentos. Porque Jesus diz, um novo mandamento vos dou. Amardes a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o seu entendimento, sobre todo o teu intelecto, com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Então tudo aquilo que não queremos para nós, não fazemos para o próximo. Então se nós não queremos que as pessoas nos ofendam, nós não vamos ofender. Somos fracos, claro, e ofendemos. Por isso o perdão existe. Então, que mais rápido a gente possamos ser que nem Davi, mais rápido possamos se arrepender, para que pagamos o preço daquilo que erramos e possamos ser perdoados. E que Deus possa levar para o mar do esquecimento e que as pessoas possam também nos perdoar e assim nós vamos ganhando e subindo degraus na santidade. Cada vez mais, na medida que Davi pecou, foi perdoado, pagou o preço e não voltou mais naquele pecado. Então, a gente vai se santificando assim. Peço perdão e não volto mais naquele pecado. Porque o perdão, quando eu me arrependo de fato, eu preciso confessar diante dos homens, eu preciso passar por vergonha e preciso, assim, de coração, me limpar e nunca mais voltar nesse erro. Então, se o pecado era o pecado da mentira, o pecado da prostituição, o pecado da lascívia, o pecado do adultério, seja qual pecado seja, precisamos passar pelo processo da vergonha, da confissão e avançar. Então, cada vez mais a gente vai se purificando, Deus vai purificando, limpando nós pela palavra, a chegarmos a uma estatura de um varão perfeito para o reino da glória. Porque é assim que Deus vai nos receber na tua glória. Aquele que é limpo de mão e de coração, de corpo. Então Deus vai transformando, nos resgatando para a tua glória, para que possamos cada vez mais ser santo diante de Deus. Então essa é a reflexão que eu trouxe aqui para esse dia, para esse momento, no dia 18 de maio de 2024. Desejo deixar essa reflexão na palavra do Senhor, porque é importante que o Senhor Jesus esteja nos aprovando, que o nosso Deus esteja nos limpando e que nós possamos ser íntimo dele e que possamos ser capazes de entrar no Santo dos Santos e de degrau em degrau conhecer as profundezas das coisas espirituais, a largura, a profundidade, o comprimento e a altura das coisas espirituais. Assim nós vamos começar a viver o sobrenatural de Deus, porque um dia chegará em que o Espírito do Senhor se derramará sobre toda a carne, mas que até lá nós já possamos sentir esse Espírito derramando na nossa carne, para que nós possamos cumprir na íntegra o Evangelho, para que nós possamos cumprir na íntegra o ID, porque nós precisamos pregar, porque muita gente ainda não sabe do amor de Jesus. Então tem as redes sociais, tem os status, tem o Instagram, tem o Facebook. Use as ferramentas que vocês têm na mão para falar de Jesus, para falar do amor de Jesus, para falar aquilo que Deus tem trazido para você. Porque se Deus tem te dado paz, a paz que excede todo entendimento, muitas vezes em tempos de guerra, muitas das vezes vivendo em caverna, muitas das vezes sofrendo e tendo muitas dificuldades, e ainda assim podemos ter paz. Ainda assim temos força para ajoelhar e clamar ao Senhor. Muitas das vezes não temos palavras, mas as nossas lágrimas clamam ao Senhor.
e o socorro presente vem na hora da nossa angústia. Então, tudo isso que é bom para nós e que vem, e saber que existe um Deus no céu, onde a gente pode dizer: sou forte, sou corajoso, tenho um bom ânimo e não tenho medo de nada, porque um Deus habita em mim, o Deus é por mim, o Deus criador dos céus e da terra, dono do ouro, da prata, o dono de tudo desse universo, e que nada nesse mundo é maior do que a riqueza de Deus, do que o evangelho, do que a graça. Então, o que devemos temer? Então, toda essa riqueza, toda essa alegria, toda essa bondade, toda essa coisa boa que temos, que recebemos de Deus, temos que transbordar para o reino através de levar o ID, praticar o ID. Né? Jesus, ele preparou aqueles discípulos, aqueles 12 discípulos, e falou: ide para campos e valados e falai do meu amor, falai do meu evangelho. E quando a gente tem que fazer isso? Sempre. O apóstolo Paulo deixou bem claro: orai sem cessar, orai no espírito, orai no pensamento, orai de joelho, consagrando-nos a tudo ao Senhor. Então, nós temos muitos exemplos. Então, é que a gente possa transbordar, porque isso é viver propósito. Viver propósito é quando a gente consegue trazer de nós o que a gente recebe de bom e doar. Às vezes eu vejo muitas pessoas que moram em rua, muitas pessoas que não têm, ou seja, que são desprovidos de muitas coisas, e eu já presenciei isto. Às vezes eu vou lá, dou uma sacola, uma pacote de bolacha para uma pessoa dessa, e me emociono quando eu vejo que eles ali com um pouquinho, eles saem dividindo. E às vezes a gente tem tanto e a gente não divide. Então, tem muitos ensinamentos que a vida, que Deus vai trazendo para a gente, e a gente só parar para começar a observar, a gente vai entender que Deus está em tudo. Tem pessoas que, não vejo Deus. Nossa, o sorriso de uma criança a gente vê Deus. O nascer de uma planta, uma sementinha, eu cultivo, eu planto, e no meu quintal tem bastante aboboreira, tem cenoura, alface, pimenta, e eu vejo que eu planto uma sementinha, está lá no fundo da terra, e eu começo ali a regar, daqui a pouco sai uma planta, daqui a pouco vai nascendo uma árvore e vai dando muitos frutos. Então, se você não vê Deus nisso daí, então, infelizmente, você não é digno de Deus, porque não tem como você não ver Deus nessas coisas, no sorriso de uma criança, no milagre, em ver uma pessoa dormindo no relento, faltando tudo, e ainda assim, quando ele recebe um pãozinho, ele corta ali em 3 pedaços e divide para os seus companheiros. Então a gente vê Deus nessas pequenas coisas. E é assim: no muito fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Então o muito é a eternidade, o céu de glória, que é o que Deus está reservando para mim e para você. Assim eu quero te abençoar, no nome, sobre todos os nomes, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Redentor, para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toda honra,